Peraí, deixa eu dar um toque. Deixa eu dar um toque. Está falando a mídia lá. Manda! Bora. Bom, esses caras estão dormindo lá dentro? Dá o sinal aí. Ô, Sérgio, não só você. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Adenilson Alves Pereira, André Luiz de Paula, Anielo Pernice Neto, Antônio Francisco Ricardo, Presente. Dr. César Cabacho Pigese, M. Elias Abujaldi, Edson de França, José Pedro Gomes de Oliveira, Maria Onira Bettioli Contel, Nivaldo Vieira Pereira. Em havendo número legal, com a graça de Deus, em nome do povo de Peruíbe, declaro aberta a 9ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 13ª legislatura, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 150 do Regimento Interno. Coloco em votação a ata da 8ª sessão ordinária realizada no dia 10 de março de 2010, conforme o artigo 152 do Regimento Interno. Os favoráveis permaneçam como se encontra, os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias oriundas do Poder Executivo, de acordo com o artigo 153 do Regimento Interno. Projeto de Lei número 18/2010, autoriza a abertura de crédito adicional especial. Artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional especial no valor de R$350 mil para a criação de fichas orçamentárias e de despesas do orçamento de 2010, conforme previsto na Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 41, inciso 2º, e Lei Municipal, número 3.029, de 18 de dezembro de 2009, como segue. Contratação por tempo determinado, 265 mil. Obrigação patrimoniais, R$69.500. Auxílio alimentação, R$15.500. Total, R$350 mil. Fita totalmente anulada no valor de R$350 mil, a seguinte verba do orçamento vigente, conforme previsto na Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 43, parágrafo 1º, como segue. Despesas correntes, subversões sociais, R$350 mil. Total, R$350 mil. Artigo 3º, as despesas para abertura de presente crédito correrão por conta da anulação de que trata o artigo anterior. Artigo 4º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, em 5 de março de 2010. Milena Bagieri, Prefeita Municipal. Projeto de Lei de número 18/2010, de autoria, que autoriza a abertura de crédito adicional especial, encaminhe-se às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 19/2010, altera o artigo 3º da Lei número 3.023, de 10 de dezembro de 2009, que autoriza o Poder Executivo a conceder cestas básicas alimentícias na forma de créditos em cartões magnéticos ou eletrônicos e dá outras providências. Artigo 1º, fica alterado o artigo 3º da Lei nº 3.023, de 10 de dezembro de 2009, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º, não terão direitos à cesta básica alimentícia mensal os servidores que estiverem de licença para tratamentos de assuntos particulares, ou que tiverem 15 ou mais faltas injustificadas no mês de referência do crédito, salvo os servidores que estiverem de licença para tratamento de saúde, as gestantes,
adotante a paternidade e por acidente de trabalho. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, em 11 de março de 2010. Milena Bagieri, Prefeita Municipal. Projeto de lei de número 19, 2010, do Executivo, encaminha-se à Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 20/2010, regulamenta a aplicação da outorga onerosa do direito de construir e transferência do direito de construir previsto no plano diretor de Peruíbe e da outras providências. Artigo 1º. A presente lei tem o objetivo regulamentar a aplicação da outorga onerosa do direito de construir e da transparência do direito de construir. Instrumento urbanístico previsto no plano diretor do município de Peruíbe. Seção 1. Da outorga onerosa do direito de construir. Artigo 2º. A outorga onerosa do direito de construir somente poderá ser utilizada nas áreas permitidas pelo plano diretor. Artigo 3º. A outorga onerosa do direito de construir se aplicará às novas construções, às ampliações, às substituições de projeto que possuam acréscimo de áreas construídas, às regularizações e edificações do município. Primeiro, o valor da outorga onerosa do direito de construir incidirá apenas sobre o acréscimo da área construída em relação ao projeto anteriormente aprovado, naquilo que exercer o coeficiente básico estipulado pelo plano diretor. Segundo, nenhuma obra poderá ter projeto aprovado com coeficiente de aproveitamento acima da máxima estipulada pela legislação, mesmo que de forma onerosa. Artigo 4º. São dispensados da cobrança da outorga onerosa do direito de construir as residências unifamiliares, os equipamentos públicos, os edifícios de entidades sem fins lucrativos e de utilidade pública. Quarto, os empreendimentos destinados à habitação de interesse social, caracterizada pelo plano diretor. Artigo 5º. A outorga onerosa do direito de construir será requerida no processo de aprovação de projeto de edificação perante o órgão municipal competente. Artigo 6º. Analisado o projeto de edificação em fase da legislação vigente, estando em condições de aprovação, o interessado será notificado para o pagamento da contrapartida financeira, através de comunique-se do processo de aprovação do projeto arquitetônico, informando as opções de pagamento e condições a elas vinculadas. Parágrafo único. Ficam excluídos desse pagamento as incorporações que deverão efetuá-la, da emissão do habite-se. Artigo 7º. O valor da outorga onerosa do direito de construir será calculado pela fórmula VOCUB versus FRXFUXH/15 XAC, onde valor da outorga onerosa em moeda corrente, custo unitário básico da construção por metro quadrado, definido pelo Sudcom, São Paulo, em moeda corrente. FR, fator de referência, definido nessa lei. FU, fator de utilização definido nessa lei. H, altura de edificação em metros. AD, área construída adicional, em metros quadrados acima do coeficiente básico. Artigo 8º. O valor do C, custo unitário da construção por metro quadrado, será baseado no padrão normal R8 do mês anterior ou da data do protocolo do pedido. Parágrafo único. Parágrafo único. No caso da extinção ou da alteração do padrão utilizado pelo Sindicom, deverá ser aprovado pelo Conselho da Cidade o novo índice de referência. Artigo 9º. O fator de referência FR varia em função do seguinte item: 1/100 para edificações com térreo mais 5 pavimentos. 5/1000, edificação com mais de 5 pavimentos. Artigo 10º. O fator de utilização FU
varia de função do uso e tem como objetivo diferenciar os valores segundo o interesse público, com o valor de 0,5 para empreendimentos destinados ao mercado popular. 1. Para os demais tipos de empreendimento, considera-se mercado popular aquele destinado à população de até 6 salários mínimos de promoção privada caracterizada pelo plano diretor. Segundo, a comprovação da destinação para mercado popular deverá ser apresentada na aprovação do empreendimento e a mudança de sua destinação está sujeita à cobrança da diferença calculada. Terceiro, a mudança de uso com cálculos de outorga inferior não dá direito à restituição do valor pago. Artigo 11º. A altura, H, considerada será da parte superior da laje de forro do último pavimento a ser construído, informada no projeto arquitetônico, considerada a partir do nível do pavimento térreo. Parágrafo único. Áreas descobertas não serão consideradas para cálculos da outorga. Artigo 12º. Não serão considerados para cálculos da área construída adicional as exceções previstas no Código de Obras e Edificações. Artigo 13º. O pagamento da contrapartida poderá ser feito através de moeda corrente depositada na conta específica do Fundo de Desenvolvimento da Cidade. Segundo, da transferência do potencial construtivo de outros imóveis, nos termos dessa lei. Terceiro, da combinação das alternativas acima. 14º, a parte do pagamento em moeda corrente poderá ser feita em até 10 parcelas mensais, sendo o depósito da primeira condição para aprovação do projeto. Segundo, em parcela única na aprovação do projeto arquitetônico, com desconto de 15% sobre o valor total. O documento comprobatório do pagamento das contrapartidas financeiras obedecerá ao formulário padrão e será fixado pelo Poder Executivo. Segundo, o atraso do pagamento das parcelas devidas será motivo para embargo da obra. Terceiro, o Poder Executivo, se necessário, fixará as instruções complementares para o depósito do valor da contrapartida financeira da conta corrente mencionada. Artigo 15º. Fica o órgão da aprovação de projetos responsável por efetuar os cálculos necessários e o órgão da Fazenda responsável por conferir os cálculos e emitir os documentos para pagamento. Seção 2. Da transferência do direito de construir. O Poder Executivo Municipal poderá autorizar o proprietário de imóvel urbano que atenda às condições previstas nessa lei a exercer o direito de construir em outro local passível de receber o potencial construtivo, deduzida a área construída já utilizada, ou aliená-lo parcial ou totalmente. Artigo 17º. A transferência do direito de construir de um terreno fica diretamente vinculada à concessão de outorga da aprovação do projeto em outro terreno. Artigo 18º. A transferência do direito de construir poderá ser exercida pelo proprietário de imóveis que se enquadre pelo menos uma das seguintes condições: estejam localizados nas áreas onde o instrumento é permitido pelo plano diretor e tenham sido declarados de interesse de preservação, seja ambiental, cultural ou outro tipo, que os impeça de utilizar o potencial construtivo, total ou parcialmente previsto no Código de Obras e Edificações. Estejam localizados no setor de parques, em qualquer condições. Terceiro, decreto de utilidade pública como forma de pagamento em desapropriação, doação do poder público ou outra forma de aquisição. Parágrafo 1º. Fica excluído dos imóveis acima aqueles onde seus possuidores possuam condições adquiridas por usurpação. Segundo, só poderá ser transferida
a diferença entre o potencial construtivo utilizado e o potencial construtivo básico previsto na lei do imóvel doador. Terceiro, o mesmo terreno poderá transferir potencial a mais de um terreno, desde que os projetos sejam aprovados concomitantemente. Artigo 19. São passíveis de receber o potencial construtivo dos imóveis previsto no artigo anterior, aqueles situados em locais onde o coeficiente básico pode ser ultrapassado nos termos do plano diretor. Primeiro, o coeficiente de aproveitamento resultante da transferência não poderá ser superior ao coeficiente de aproveitamento máximo estabelecido pela legislação vigente. Segundo, os imóveis que receberam potencial construtivo deverão atender aos requisitos da outorga onerosa, do direito de construir e demais parâmetros da legislação urbanística vigente. Artigo 20. A transferência do potencial poderá ocorrer sob a forma de doação do imóvel ao poder público, através da escritura. Segundo, manutenção do imóvel sob o poder de propriedade, devendo constar na averbação a obrigatoriedade de preservação e manutenção do mesmo, para os fins determinados. Artigo 21. O empreendedor que optar por pagar sua contrapartida financeira através da transparência do direito de construir, deverá fazer essa opção através de formulário padrão, fornecido pela Prefeitura, indicando quais lotes serão utilizados para a transferência do potencial. Artigo 22. O interessado em transferir o potencial construtivo de seu terreno deverá apresentar no processo de aprovação do empreendimento que receberá o potencial requerimento padrão fornecido pela Prefeitura, assinado pelo proprietário do imóvel doador, ou seu representante legal, com firma reconhecida em cartório, manifestando interesse na transferência e conhecimento das implicações legais da operação. Parágrafo 1º. O poder público analisará o pedido e haverá viabilidade. O poder público analisará o pedido e haverá viabilidade da transferência, notificará o proprietário a averbar a transferência ou doar o imóvel junto ao registro imobiliário. Parágrafo 2º. Nos casos de averbação sem doação ao poder público, o proprietário do imóvel doador de potencial deverá assinar a declaração fornecida pela Prefeitura com firma reconhecida em cartório, afirmando ter conhecimento das aplicações legais da operação. Terceiro, as custas da documentação prevista no caput correrão por conta do interessado. Quarto, deverá constar da escritura ou averbação as aplicações das transferências do direito de construir ou utilizada, e nos casos de averbação, as condições de proteção, preservação e conservação, de acordo com os projetos aprovados pelo órgão competente. Parágrafo 5º. A transferência do potencial construtivo só será efetuado quando apresentada a averbada ou escritura de doação do registro imobiliário competente da matrícula do imóvel que cede o potencial construtivo. Artigo 23. O valor da transferência de potencial a ser deduzido da outorga onerosa será calculado pela fórmula VVT-CXF, onde o valor de transferência a ser efetuado em moeda corrente, valor venal global, terreno, cedente em moeda corrente, fator de incentivo de 1,15 para imóveis com declaração de utilidade pública, 1,13 para os demais casos. Primeiro, o valor venal global dos terrenos cedentes será o constante da planta genérica de valores, da data da solicitação de utilização de potencial construtivo, adicional ou transferência de potencial construtivo. Segundo, quando for impedido de exercer apenas parcialmente o potencial construtivo, o valor venal considerado deverá ser proporcional à redução verificada. 24. Não será devolvida nem creditada diferenças entre o valor venal do terreno apresentado e o valor da outorga onerosa do direito de construir, nem emitida certidão para aproveitamento de futuro do valor residual.
relativo aos potenciais construtivos transferidos e adicionais requeridos, concedidos e executados. Artigo 26. O Poder Executivo manterá, através do cadastro imobiliário, controle sobre os potenciais construtivos concedidos e transferidos. 27. Regulamentações complementares poderão ser executadas por decreto do Executivo Municipal. 28. Faz parte desta lei. Anexo 1. Modelo de cálculo da carga onerosa do direito de construir e detalhamento da forma de pagamento. Anexo 2. Modelo de declaração para verbação do imóvel. Artigo 29. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, em 15 de março de 2010. Milena Bagieri, Prefeita Municipal. Projeto de lei de número 20, 2010, do Executivo, encaminha-se às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos e Obras, Serviços Municipais e Urbanismo. Eu quero aqui anunciar a presença do senhor José Carlos de Moraes de Alvarenga, mais conhecido como Capitão Alvarenga, foi chefe de gabinete no mandato 2001 a 2004. Seja sempre bem-vindo, capitão. Ofício número 85/2010, em resposta ao requerimento número 34/2010, de autoria do vereador Anielo Pernice Neto. Ofício número 86/2010, em resposta ao requerimento número 41/2010, de autoria do vereador Anielo Pernice Neto. Ofício número 87/2010, em resposta ao requerimento 78/2010, do vereador M. Elias Abu Jalde. Ofício número 88/2010, em resposta ao requerimento número 31/2010, de autoria da vereadora Maria Olinda Bertioli Contel. Ofício número 90/2010, em resposta ao requerimento 68/2010, de autoria do vereador Anielo Pernice Neto. Ofício número 91/2010, em resposta ao requerimento número 105/2010, de autoria do vereador André de Paula. Ofício número 92/2010, em resposta ao requerimento número 74/2010, de autoria do vereador José Pedro Gomes de Oliveira. Ofício número 93/2010, em resposta ao requerimento número 104/2010, de autoria da vereadora Maria Olinda Bertioli Contel. Ofício número 94/2010, em resposta ao requerimento 92/2010, de autoria do vereador Adenilson Alves Pereira. Tá aqui. Ofício 95/2010, em resposta ao requerimento número 100/2010, de autoria da vereadora Maria Olinda Bertioli Contel. Ofício número 97/2010, em resposta ao requerimento 56/2010, de autoria do vereador Antônio Francisco Ricardo. Ofício 98/2010, em resposta ao requerimento número 71/2010, de autoria do vereador André Luiz de Paula. Ofício número 99/2010, em resposta ao requerimento número 83/2010, de autoria do vereador M. Elias Abu Jalde. As matérias lidas pelo primeiro secretário são para conhecimento dos senhores vereadores. Não havendo mais matérias oriundas do Poder Executivo, solicito ao primeiro secretário que faça leitura das correspondências diversas. Ofício da Câmara Municipal de Peruíbe, encaminhando o balancete da Receita e da despesa referente ao mês de fevereiro de 2010. Ofício número 1/2010, da Câmara Municipal de Guarujá, comunicando a mudança de endereço provisório para a Avenida Ademar de Barros, número 1660, Santo Antônio, Guarujá. Ofício número 50, do gabinete da vereadora Maria Olinda Bertioli Contel, encaminhando cópia do posicionamento da OAB referente à proposta de emenda à Lei Orgânica número 01/2010, de autoria do Executivo. Informativo do IBRAM, Instituto Brasileiro de Apoio aos Municípios, sobre cursos, congressos e seminários. Comunicado do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,
informando a transferência de recursos destinados à manutenção do serviço da ação continuada. Comunicado do Ministério da Educação, informando liberação de recursos financeiros destinado a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ofício da Câmara Municipal de Osasco, encaminhando cópia da moção número 5/2010, de congratulações, de autoria do vereador Dr. André Sacco, do ex-presidente da República. De autoria do vereador Dr. André Sacco, ao ex-presidente da República, senhor Fernando Henrique Cardoso. Convite da Câmara Municipal de Serra Negra para participar do 54º Congresso Estadual de Município. Convite da Prefeitura Municipal de Praia Grande para a solenidade e compromisso de juramento à bandeira dos dispensados do serviço militar obrigatório. Telegrama do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. As matérias lidas pelo primeiro secretário são para conhecimento dos senhores vereadores. Não havendo mais matérias de diversos, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias dos senhores vereadores. Projeto de Lei número 12/2010, dispõe sobre impressão de fotografias de pessoas desaparecidas, principalmente crianças de nossa cidade e região, em carnês de imposto predial e territorial urbano, IPTU ou outros impostos, taxas, tarifa e da outras providências. Artigo 1º. Nos carnês de imposto prediais e territorial urbano, IPTU ou outros impostos, taxas e tarifas municipais, poderão constar impressas em suas capas fotografias de pessoas desaparecidas, principalmente de crianças de nossa cidade e região. Artigo 2º. As despesas com a execução dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a expedir as instruções necessárias à fiel execução da presente lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões, Monsenhor Lino dos Passos, em 17 de março de 2010. José Pedro Gomes de Oliveira, vereador. Projeto de lei de número 12/2010, de autoria do vereador José Pedro Gomes de Oliveira, encaminha-se às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 13/2010, dispõe sobre denominação do campo de futebol do Jardim Talaminguava. Artigo 1º. Fica denominado campo de futebol José Jácomo de Lima, filho de Zé Jacão. O campo de futebol do Jardim Talaminguava, nesse município. Parágrafo único. O campo de futebol José Jácomo de Lima, filho Zé Jacão, fica localizado na seguinte área. Tem seu ponto inicial sobre o alinhamento da Rua K, distante 9 metros da interseção com o alinhamento da Rua E. Daí segue em reta para uma distância de 141 metros e 50 centímetros, dividindo a esquerda com a Rua K. Daí segue em curva à direita por 14 metros e 14 centímetros, dividindo a esquerda com a área de confluência da Rua K com a Rua Assis. Daí segue em reta por 103 metros e 53 centímetros, dividindo a esquerda com a Rua Assis. Daí segue em curva direita por 15 metros e 3 centímetros, dividindo a esquerda com a área da confluência da Rua Assis com a Rua L. Daí segue em reta por 142 metros e 20 centímetros, dividindo a direita com a Rua L. Daí segue em curva à esquerda por 13 metros e 25 centímetros, dividindo a esquerda com a área da confluência da Rua L com a Rua E. Daí segue em reta por 89 metros e 58 centímetros, dividindo a direita com a Rua E. Daí segue em curva à direita por 14 metros e 14 centímetros, dividindo a esquerda com a área de confluência da Rua E com a Rua K, até o ponto que se deu origem a essa descrição, encerrando uma área de 18.134 metros e 80 decímetros quadrados. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.
Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de sessões, Monsenhor Francisco Lino dos Passos, em 17 de março de 2010. Vereador Adenilson Alves Pereira. Projeto de lei de número 13/2010, do vereador Adenilson Alves Pereira, encaminha-se às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos e Obras, Serviços Municipais e Urbanismo. Projeto de Decreto Legislativo número 1/2010. Procede título de cidadão benemérito da Estância Balneária de Peruíbe, a excelentíssima senhora doutora Milena Xisto Bagieri Migliarese. Artigo 1º. Fica concedido à excelentíssima senhora doutora Milena Xisto Bagieri Migliarese o título de cidadão benemérito de Peruíbe. Artigo 2º. A entrega da honraria se refere ao artigo 1º, será realizada em sessão solene, em data a ser designada pelo presidente desta Casa de Leis. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução desse decreto legislativo onerarão verbas orçamentárias próprias. Artigo 4º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões, Monsenhor Francisco Lino dos Passos, em 17 de março de 2010. Vereador Adenilson Alves Pereira. Projeto de Decreto Legislativo de número 1/2010, de autoria do vereador Adenilson Alves Pereira, encaminha-se às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de Decreto Legislativo número 2/2010. Autoriza a Câmara Municipal a realizar sessão solene em comemoração à passagem do 25º aniversário anos de fundação da entidade municipal, Recanto Colônia Veneza. Artigo 1º. Fica autorizada a Câmara Municipal da Estância Balneária de Peruíbe a realizar sessão solene em comemoração à passagem dos 25 anos de fundação da entidade municipal, Recanto Colônia Veneza, nesse município. Artigo 2º. Fica autorizada a Câmara Municipal da Estância Balneária de Peruíbe a confeccionar placa comemorativa alusiva à passagem dos 25 anos da entidade Recanto Colônia Veneza. A entrega da honraria, que se refere ao artigo 2º, será realizada em sessão solene, a ser marcada para o dia 12 de agosto de 2010. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução desse decreto legislativo onerarão verbas orçamentárias próprias. Artigo 5º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala de sessões, Monsenhor Francisco Lino dos Passos, em 17 de março de 2010. Dr. César Cabacho Prigese. Acabou. E agora? Projeto de Decreto Legislativo de número 2/2010, de autoria do vereador Dr. César Cabacho Prigese, encaminha-se às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Requerimento número 18/2010. Requeremos à mesa, ouvido o plenário e observadas as formalidades regimentais, que seja prorrogado o prazo de funcionamento da Comissão Especial para Estudo da Gestão da Saúde Pública do município, por mais 90 dias. Vereadores, Dr. César Cabacho Prigese, Anielo Pernice Neto, José Pedro Gomes de Oliveira. Requerimento de número 118/2010 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, contrários que se manifeste verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis. Requerimento número 119/2010. Considerando que nosso município tem, por vocação natural, o turismo como uma das suas principais atividades econômicas, considerando dos itens constantes da resposta ao requerimento número 60/2010, de 17 de fevereiro de 2010, de autoria deste vereador, constantes no ofício número 74/2010, retira a mesa, ouvido o plenário, que se oficia a excelentíssima senhora Milena Xisto Bagieri, prefeita municipal, solicitando bons ofícios no sentido de solicitar ao departamento competente que informe a este vereador
que providências estão sendo tomadas e adotadas para que não tenhamos aparelhos turísticos fechados ou com horários de funcionamentos limitados ou reduzidos por motivos de falta de pessoal ou por problemas com o transporte coletivo. Vereador Anielo Pernice Neto. Requerimento de número 119, 2010, está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis. Requerimento número 120/2010. Retira a mesa ouvido o plenário que se oficie a excelentíssimo senhor José Carlos Santinho, gerente local da Sabesp, solicitando bons ofícios no sentido de providenciar a extensão de rede de água na rua São Carlos, no bairro Santa Cruz. Vereador José Pedro Gomes Oliveira. Requerimento de número 120, 2010, está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permanecem como se encontram. Os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis. Requerimento 121/2010. Retira a mesa ouvido o plenário que se oficia o excelentíssimo senhor Ricardo Magueta, superintendente regional da Eletro, bons ofícios no sentido de nos informar o que segue. Existe previsão para o início das obras de instalação de postes e luminárias na rua Caetano Moratori, em toda a sua extensão, localizada no Jardim São João? Vereadora Denilson Alves Pereira. Requerimento de número 121, 2010, está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis. Requerimento 122/2010. Retira a mesa ouvido o plenário que se oficia o senhor Josimar Ribeiro dos Santos, gerente regional da Intersul, Transportes e Turismo Limitada, solicitando bons ofícios no sentido de nos informar o que segue. Primeiro, qual o motivo dos ônibus estarem fazendo o trajeto pela Avenida Rio de Janeiro, no bairro Estela Maris? Segundo, é uma solicitação de moradores da região do bairro Estela Maris ou do Executivo Municipal? Terceiro, qual é o itinerário completo da linha que passa pela Avenida Rio de Janeiro? Quais os horários que esse ônibus faz o itinerário? Quarto, existe algum tipo de reclamação por parte de moradores da referida avenida? Vereador José Pedro Gomes Oliveira. Isso é chato, hein? Requerimento de número 122, 2010, está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis. Requerimento 123/2010. Considerando que a Prefeitura Municipal firmou contrato com a empresa Luxera Limpeza e Engenharia Limitada em 11 de janeiro, tendo como finalidade a prestação de serviços de limpezas públicas, dentre outros, considerando que os serviços prestados estão previstos nos lotes 1 e 2, como coleta e transporte de resíduos sólidos, varrição, limpeza de praia, limpeza e desobstrução mecanizada de galerias, roçada mecanizada, dentre outros, considerando, por fim, que é o papel do Poder Legislativo fiscalizar a execução dos serviços contratados, retira a mesa ouvido o plenário e observadas as formalidades regimentais que se oficia a excelentíssima senhora Milena Xisto Bagieri, prefeita municipal, para que encaminhe a essa Casa de Leis o que segue. Primeiro, relatório referente à medição efetuada pelo serviço prestado, devidamente discriminado, item por item, previsto nos lotes 1 e 2. Segundo, nome do responsável pelas medições previstas no contrato mencionado. Terceiro, cópia repográfica de relatório onde consta o previsto no item 8.2 da cláusula 8ª da fiscalização do contrato. Todas as informações acima solicitadas se referem desde o início da contratação da empresa, acima mencionada, em 11 de janeiro de 2010, até a presente data. Vereadora Maria Onira Bertioli Contel. Requerimento do número 123, 2010, está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permanecem como se encontram. Os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis. Requerimento número 124/2010.
Considerando que a educação pública deve ser um dos pilares das políticas públicas, considerando que a educação infantil é uma das modalidades essenciais do sistema educacional, considerando, por fim, que cabe a essa Casa de Leis acompanhar a execução de políticas públicas efetuadas, retira a mesa ouvido o plenário e observar as formalidades regimentais, que se oficia a excelentíssima senhora Milena Xisto Bagieri, prefeita municipal, para que verifique a possibilidade de determinar a secretaria competente que encaminhe essa Casa de Leis, relação de crianças de 0 a 5 anos, constante em listas de espera, para serem atendidas em creches municipais no corrente ano letivo. Vereadora Maria Olinda Bertioli Contel. Requerimento de número 124, 2010, está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis. Requerimento 125/2010. Retira a mesa ouvido o plenário que se oficia a excelentíssima senhora Milena Xisto Bagieri, prefeita municipal, solicitando bons ofícios, no sentido de solicitar ao departamento competente, no sentido de enviar essa Casa de Leis o que segue. Primeiro, qual o trecho da estrada do Cajueiro desse município que foi contratada para que fosse feita a perenização. Vereador M. Elias Abu Jaldi. Requerimento de número 125, 2010, está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis. Requerimento 126/2010. Retira a mesa ouvido o plenário e observar as formalidades regimentais que se oficia a excelentíssima senhora Milena Xisto Bagieri, prefeita municipal, para que verifique a possibilidade de determinar a secretaria competente que, dado aos casos de dengue que ocorrem na região metropolitana Baixada Santista, informe essa Casa de Leis. Primeiro, quantos casos suspeitos de dengue foram registrados, mês a mês, no período de janeiro de 2010, de janeiro de 2010 a março de 2010. Segundo, quantos casos de dengue foram efetivamente registrados, mês a mês, no período de janeiro de 2010 a março de 2010. Terceiro, se foram registrados casos de dengue hemorrágica na cidade, no período acima mencionado. Quarto, quais as ações e programas estão sendo efetuados pelo poder público para combater essa doença? Maria Olinda Bertioli Contel. Requerimento de número 126, 2010, está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis. Requerimento 127/2010. Retira a mesa ouvido o plenário que se oficia a excelentíssima senhora Milena Xisto Bagieri, prefeita municipal, solicitando bons ofícios no sentido de solicitar ao departamento competente, no sentido de enviar essa Casa de Leis o que segue. Primeiro, qual o motivo que a ciclovia da Avenida Luciano de Bona, em praticamente toda a sua extensão, encontra-se sem iluminação, uma vez que existem postes e as lâmpadas já instaladas? Vereador M. Elias Abu Jaldi. Requerimento de número 127, 2010, está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis. Requerimento número 128/2010. Retira a mesa ouvido o plenário que se oficia a excelentíssima senhora Milena Xisto Bagieri, prefeita municipal, solicitando bons ofícios no sentido de solicitar ao departamento competente, no sentido de enviar essa Casa de Leis o que segue. Qual o motivo que a ciclovia da Avenida Governador Mário Covas, Beira-Mar, encontra-se sem iluminação, uma vez que possui em toda a sua extensão luminárias já instaladas? Vereador M. Elias Abu Jaldi. Requerimento de número 128/2010 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis. Requerimento 129/2010. Retira a mesa ouvido o plenário observadas as formalidades regimentais que se oficia a excelentíssima senhora Milena Xisto Bagieri, prefeita municipal, para que verifique a possibilidade de determinar a secretaria competente para que informe essa Casa de Leis
qual o valor recebido pelo município no período de outubro de 2009 a março de 2010, mês a mês, a título de índice de gestão descentralizada, regulamentado pela Lei nº 12.058, de 13 de outubro de 2009. Por oportuno, solicitamos informações sobre a existência ou não de diferença entre o teto do número de beneficiados ao programa Bolsa Família e o valor efetivamente efetuado pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Reter ainda que, se houver perda para o município, informe as razões da mesma e as ações que estão sendo efetivadas pela municipalidade, a fim de recebermos, a título de transferência, a totalidade que a legislação permite em decorrência dos atendimentos das famílias da Bolsa Família. Vereadora Maria Olinda Bertioli Pontel. Requerimento de número 129, de 2010, está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontra, os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis. Requerimento número 130/2010. Reter a mesa ouvido o plenário de sua eficiência, senhora Milena Xista Bagieri, prefeita municipal, solicitando bons ofícios ao departamento competente, no sentido de enviar a essa Casa de Leis e a este vereador o que segue. Certidão fornecida pela Prefeitura Municipal de que a atual Rua 22, do bairro Guaraú, não possui denominação. Segundo, planta ou cortiço contentando a localização exata do patrimônio público. Terceiro, certidão fornecida pela Prefeitura de que não há outro patrimônio público ou próprio municipal com a denominação Santa Luzia. Vereador Dr. César Tabacho Pugliese. Requerimento de número 131, 2010, está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis. Vai ler tudo? Não está aí? Requerimento 131/2010. Retira a mesa ouvido o plenário de sua oficina, senhora Milena Xista Bagieri, prefeita municipal, solicitando bons ofícios ao departamento competente, no sentido de enviar essa Casa de Lei a esse vereador o que serve. Primeiro, certidão fornecida pela Prefeitura Municipal de que a quadra de esporte do bairro do Guaraú, localizada na Avenida Comendador Elvino Malagoli, não possui denominação. Planta ou cortiço contendo a localização exata do patrimônio público. Certidão fornecida pela Prefeitura Municipal de que não há outro patrimônio público ou o próprio municipal com a denominação. Andrei da Silva Conceição. Vereador Dr. César Tabacho Pugliese. Deixa eu votar. Mas você vai... Requerimento de número 131, 2010, está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis. Requerimento 132/2010. Retira a mesa ouvido o plenário de sua oficina, senhora Milena Xista Bagieri, prefeita municipal, solicitando bons ofícios no sentido de informar o que serve. Existe previsão para atender a indicação 622/2009, de autoria desse vereador? Se positivo, qual a previsão? Se negativo, por quê? Vereador José Pedro Gomes de Oliveira. Requerimento do número 132, 2010, está em discussão. A questão de ordem, presidente. Eu gostaria de discutir esse requerimento que é de minha autoria. O requerimento de número 132, 2010, de autoria do vereador José Pedro Gomes de Oliveira, está em discussão. Com a palavra, o mesmo. Senhor presidente, senhores secretários, vereadores, vereadora,
assessoria, população presente, boa noite. Eu faço uso da palavra esse requerimento que é de minha autoria, porque surgiu algumas dúvidas da legalidade dele, de nós fazermos esse requerimento. Eu reparei que houve aqui a anuência de todos os vereadores, né, que subscreveram esse requerimento, mas a gente tem que usar o bom senso, e eu queria até repassar, talvez também tenha passado desapercebido ou não, o entendimento. Eu tenho um entendimento, o jurídico desta casa tem outro. Então eu queria que os vereadores, por gentileza, avaliassem se devem votar favorável ou não, se acharem que a gente deve retirar o requerimento. Se houver um consenso, nós retiramos, embora eu entenda que é legal o requerimento. Eu vou tentar explicar o que foi feito. Eu fiz uma indicação para a prefeita, isso em 2 de abril de 2009, quase um ano atrás. Nessa indicação, eu coloquei uma minuta de um projeto, porque existe o vício de iniciativa. Tem projetos que o vereador pode fazer, tem projetos que você pode indicar para a prefeita, e você pensa nessa indicação uma minuta do projeto, para eles fazerem uma avaliação e ver se vai atender ou não, que é o que foi feito na cidade de São Vicente e na cidade de Santos, que eu achei excelente, e eu achava que a nossa prefeita deveria implantar na nossa cidade, que seria o GEPOM. Basicamente, para mim não precisar ler todo o projeto do GEPOM, ele dá uma oportunidade para os jovens que, quando saem do Exército, naquele primeiro ano, eles serem recepcionados pela prefeitura local. É dado durante esse ano um curso profissionalizante, eles recebem um valor financeiro durante esse um ano e também prestam um serviço social para a cidade, para a população. Esse projeto eu acho excelente. Isso foi lá em abril de 2009. Agora eu entrei com um requerimento, porque o vereador, ele não tem ofício, não é? O vereador, ele tem uma indicação para indicar e um requerimento para solicitar, para requerer aos órgãos competentes se vai ser implantado ou não. Então o que eu fiz? Eu fiz um requerimento. Nesse requerimento, eu estou solicitando à prefeita se ela vai atender ou não a indicação número tal que está pensado o projeto. Ou seja, eu estou perguntando para a prefeita se há interesse dela. Então eu escrevi aqui: requer a mesa do ouvido plenário que se oficia a excelentíssima senhora Milena Xisto Bagieri, prefeita municipal, solicitando bons ofícios, no sentido de nos informar o que segue. Existe previsão para atender a indicação 622/2009, de autoria deste vereador? Se positivo, qual a previsão? Se negativo, por quê? Há um interesse de munícipes dessa cidade que esse projeto, e até quem conhece esse projeto, até os vereadores teriam o aval positivo nesse projeto se a prefeita encaminhasse para cá, porque é interesse da população, é interesse de todos nós. Então, eu fiz esse requerimento perguntando se ela vai atender a indicação, cuja essa indicação eu apensei uma minuta do projeto que fala sobre o GEPOM. Então, agora houve a anuência de todos os vereadores, assinaram, ele vai entrar para votação. Eu poderia simplesmente deixar o requerimento transitar normalmente, e eu acredito que até seria aprovado, mas aí eu acho que não seria justo de minha parte. Então eu coloco a vossas excelências para avaliar se devem ou não votarem favorável nesse requerimento, ou se quiserem, usem o microfone de à parte, solicitando que eu retire o requerimento, que eu retirarei. Só que eu acho que nós perderemos a grande oportunidade de saber da nossa prefeita se ela vai ou não implantar esse projeto, se é um projeto tão importante para a nossa cidade. Conforme eu já havia falado assim, a grosso modo do projeto, que fala exatamente sobre isso daí, implantar na nossa cidade, durante um ano, né, esse jovem que saiu do Exército, está naquela fase, né, de 18 para 19 anos,
a prefeitura absolver eles, dar um curso profissionalizante e eles receberem um valor, porque num período eles fazem o curso profissionalizante, no segundo período eles fazem um trabalho social voltado para a nossa população de Peruíbe. Vossa Excelência me concede uma parte? Por favor, com o maior prazer, presidente. Vereador, Vossa Excelência, o requerimento de Vossa Excelência já está em discussão. Mas, por conta deste requerimento e pelo entendimento de que é matéria de indicação, essa presidência, ou seja, esse presidente, teve até a orientação do administrativo. Então, eu peço a Vossa Excelência que peça a retirada, como está em fase de discussão, eu tenho que submeter ao plenário a retirada deste requerimento. Fique à vontade, vereador. Obrigado. Perfeito. Algum vereador gostaria de se manifestar? Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Não, então vai discutir, vai para a votação. Requerimento de número 132/2010, ainda em discussão. Encerrada a discussão, os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se manifeste verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis. Moção de congratulações número 23/2010. Apresentamos à mesa, ouvido o plenário e observadas as formalidades regimentais, moção de congratulações ao ilustríssimo senhor Dr. Sérgio Martins Guerreiro, presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Peruíbe, pela posse da diretoria reeleita, ocorrida em 11 de março do corrente ano. Lê tudo. Essa moção, senhor presidente, é feita pela Maria Unida Bertioli Pontel, Denilson Alves Pereira, Anelo Pernice Neto, Dr. César Tabacho Pigese, Hertz de França, André Luiz de Paula, Antônio Francisco Ricardo, M. Dias Abujado, José Pedro Gomes de Oliveira, Nivaldo Vieira Pereira. Eu não sei se a Unida quer que leia aqui. Moção de congratulações de número 23/2010 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se manifeste verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis. Moção de número 24/2010, de congratulações. Apresentamos à mesa, ouvido o plenário, observadas as formalidades regimentais, moção de congratulações ao jovem Eliacom Zanelato, pela influência positiva que exerce junto aos jovens de sua idade, sobretudo na escola. Nascido em Peruíbe, aos 10 de junho de 1994, filho de José Fernandes Aparecido Zanelato e Cláudia Midori Zanelato, Eliacom, desde muito cedo, foi um menino interessado em música, e ainda nessa fase, iniciou o aprendizado de trompete, na então Banda Municipal, hoje Escola Municipal de Música, conhecimento em que possibilitou seu ingresso gratuito a partir da 4ª série, no Colégio Irene Bagieri, onde permaneceu até o 1º médio, por ter sido desafiado, em troca da gratuidade, a participar e dedicar-se à banda da escola. Tendo concluído um curso de informática e cursando inglês na FISC, além de gestão empresarial, e por ter sempre a garra e a gana de procurar satisfazer suas necessidades à custa de seu próprio trabalho. Aos 14 anos, Eliacom começou a trabalhar em um escritório de contabilidade da cidade para desempenhar as tarefas de digitação. Porém, no dia a dia, foi procurando aprender as demais tarefas da atividades relacionadas à contabilidade e, por se identificar tanto com elas, está projetando cursar a Faculdade de Ciências Contábeis. Os mais velhos se impressionam com a firmeza
de certos conhecimentos e a maneira como Eliacom participa da discussão sobre diversos assuntos, sobretudo aqueles ligados à economia, música, poesia e filosofia, como se fosse um adulto experiente. Aos 12 anos de idade, em 2006, Eliacom representou primeiramente o município de Peruíbe no encontro de jovens e adolescentes realizado na cidade de Cubatão, de onde foi indicado, entre vários outros jovens que apresentaram e defenderam determinados projetos, para representar a Baixada Santista no primeiro encontro lúdico estadual dos direitos da criança e do adolescente, ocorrido na cidade de Piracicaba. Eliacom tem como princípio, apesar da sua pouca idade, o respeito e a preservação da família, o crescimento próprio e a ajuda ao próximo. Não tem nenhum interesse por Orkut, MSN ou outras ferramentas modernas da informática. Para ele, o computador é uma ferramenta para adquirir conhecimento, para se desenvolver, para crescer. E além de tudo isso, carrega paixão pela poesia, já se tornando um poeta, cujo poema transcrevemos abaixo. Um lugar chamado Peruíbe. Peruíbe é uma cidade litorânea. Seus segredos vão além do céu e do mar. Seus desejos se espalham em montanhas, onde vemos o pôr do sol se realizar. Um sonho em imagens vivas, com mistério em cada olhar, do Abarabebê às ruínas, onde vimos um padre voar. No morro, o caminho para o Guaraú, a única passagem para o paraíso, uma trilha e a imagem do céu, o brilho que nos traz um sorriso. Os segredos de um gigante e seu esplendor, os mistérios únicos dessa cidade, uma vida que é vivida com amor, um lugar que se vive com prosperidade. A Jureia, sua natureza pura, uma terra de encantos mil, uma pequena cidade urra, a alegria de viver na melhor cidade do Brasil. Parabéns, Eliacom, você merece essa homenagem. Que seus amigos se espelhem um pouquinho só em você. E eu tenho certeza que essa homenagem vai ser uma das tantas que você vai receber na sua vida. Que cópia dessa homenagem seja enviada ao homenageado. Sala das Sessões, Monsenhor Francisco Lino dos Passos, em 17 de março de 2010. Vereador Anielo Pernice Neto. Moção de congratulações de número 24 de 2010 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se manifestem verbalmente. É aprovado por 9 votos favoráveis. Moção número 25/2010, de congratulações. Apresentamos à mesa do vídeo plenário observadas as formalidades regimentais. Moção de congratulações aos funcionários da Unidade de Saúde do bairro do Caraguava. Parabenizo a equipe profissional da Unidade de Saúde do Caraguava pelo trabalho desenvolvido no bairro, prestando relevantes serviços à saúde pública. Tenho que ressaltar a importância do profissional de saúde que, através da atenção integrada à saúde da população, desenvolve um trabalho multiprofissional, com qualidade e compromisso social. Tomando o conjunto dos resultados obtidos, podemos afirmar ainda que o Programa Saúde da Família, o PSF, que vem sendo executado no bairro, favorece a relação médico-paciente, diferenciada, marcada pelos princípios da vigilância da saúde, da continuidade, da integridade e do respeito à condição do paciente. O agente comunitário de saúde vem se tornando o principal elo de ligação entre o Programa de Saúde da Família, pois, ao fazer parte desta, conhece e reflete de maneira ímpar as aspirações e preocupações com a saúde de todos os seus membros, tendo como atribuições o exercício de atividades de prevenção de doença e promoção da saúde, mediante ações domiciliares e comunitárias, individuais ou coletivas. Por ser um bairro muito populoso, o Caraguava tem uma grande demanda de pacientes,
para todas as especialidades, o que muitas vezes gera uma espera para agendamento de consultas e tratamentos, mas como muito esforço e dedicação, todos os profissionais inseridos na unidade de saúde avaliam caso a caso, dando atenção a cada necessidade. Somos conhecedores das grandes dificuldades encontradas no dia a dia e como é difícil lidar com algumas situações, principalmente quando se trata da vida do próximo. E com muita dedicação, todos os profissionais da unidade de saúde do Caraguaba vêm com muita eficiência e humanidade no atendimento, reconhecendo na comunidade seus problemas de saúde, se constituindo como fomentadores da organização da mesma para a cidadania e a inclusão social. Por esse motivo, exposto, te submeto ao plenário a presente moção de congratulações aos funcionários, equipe de enfermagem, Florinda Neves Cruz, Maria Lúcia Santos, Jesus da Silva, Eliette Valéria Alcântara Ribeiro, Adalcir Biller, Alexandre Oliveira Santos, Eide Arruda Leão, Josefa da Silva, Leila Cristina Alves, enfermeiras, Maria Aparecida Gonçalves Santos, Célia Batista da Silva, recepcionista, Maria José Fernandes Souza da Silva, Aline Maria dos Santos, Janaína Dias da Mota, coordenadora, Maria Aparecida Marques, cirurgiões dentistas, Dr. Flávio Pasqueta Pereira, Dr. Eduardo Cachete, Dr. Daniel Malagoli, auxiliares de consultórios dentistas, Silvia Maria Domingues e Sérgio Luiz da Silva, auxiliar de farmácia, Solange Tanda Pereira da Silva, equipe médica, doutora Monique Lobo Brandão Malagoli, doutor Mário Augusto de Lima e doutor Ricardo Izar. Agentes comunitários de saúde, Maria Nilda Xavier Freire, Ana Paula de Araújo, Emília Alves Oliveira, Simone Barbosa Pereira, Patrícia Fernandes Lopes Neto de Oliveira, Denise Mara da Costa, Lúcia Alves de Souza, Sueli Santos Cândido Leite da Costa Vital, Renata de Jesus Gomes Barbosa, auxiliar de limpeza, Letícia Santos Moreira, Valdirei Luiz Evangelista, Marinilza de Camargo Viana da Silva, Guarda Civil Carlos Conceição dos Santos, motorista Rui Márcio Ruivo, que tropa da presente moção, sejam encaminhadas a homenageados ao Dr. Antônio Carlos Bianco da Silva, secretário de Saúde do município, e a senhora doutora Mirena Xisto Bagieri, prefeita municipal. Sala das sessões, o senhor Francisco dos Passos, em 17 de março de 2010, Adenilson Alves Pereira. Moção de congratulações de número 25 de 2010 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis. Convido a todos os presentes, os nobres pares, que em pé façamos uma salva de palmas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações. Indicação número 337, 351, 352 de 2010, de autoria do vereador Anielo Penice Neto. Indicação número 338, 339 de 2010, de autoridade do vereador Antônio Francisco Ricardo. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. As indicações 337, 351, 352 de 2010, de autoria do vereador Anielo Penice Neto, encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação número 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 357, 358, 361, 372 de 2010,
de autoria do vereador José Pedro Gomes de Oliveira. Encaminha-se à senhora prefeita municipal. Indicação número 353, 354, 355, 356, 362 de 2010, de autoria do vereador André Luiz de Paula. Encaminha-se à senhora prefeita municipal. Indicação número 359, 360 de 2010, de autoria do vereador Adnilson Alves Pereira. Encaminha-se à senhora prefeita municipal. Indicação número 363 de 2010, de autoria da vereadora Maria Onira Bettioli Contel. Encaminha-se à senhora prefeita municipal. Indicação número 364, 365 de 2010, de autoria do vereador Emer Elias Abujaldi. Encaminha-se à senhora prefeita municipal. Indicação número 366, 374 de 2010, de autoria do vereador Nivaldo Vieira Pereira. Encaminha-se à senhora prefeita municipal. Indicação número 367, 368, 369, 370, 371, 373 de 2010, de autoria do vereador Dr. César Cabacho Pigenzi. Encaminha-se à senhora prefeita municipal. Não havendo mais matérias apresentadas pelos senhores vereadores, concedo a palavra ao senhor Adeildo Moisés da Silva, para fazer uso à tribuna, para usar a tribuna da Câmara, nos termos do artigo 274 do regimento interno dessa casa. É 10 minutos sem a parte. Por favor, senhor Moisés, senhor Adeildo Moisés. Vereador Emer Elias Abujaldi. Senhor presidente, senhor vice-presidente, senhor secretário, senhoras e senhores vereadores, os munícipes presentes, os assessores, funcionários e aos internautas ligados pela rede mundial de computadores. Boa noite. Senhor presidente, eu vou começar minha fala hoje pelo final. Geralmente vai do começo ao fim, eu vou do final ao início. No gabinete do vereador Emer, tem uma inscrição que diz assim: quando acertamos, ninguém lembra. Quando erramos, ninguém esquece. Hoje, eu venho agradecer por atos que deveriam ter sido feitos, mas a oportunidade veio nessa gestão. Quero dizer que no bairro do Leão Novaes, por muitas vezes foi falado a questão da ligação de água potável, que é um bem natural para todo ser humano e um direito constitucional para toda pessoa residente no país, desde que esteja nos parâmetros legais para que isso aconteça. É bom que enfatizemos também esse fato. Às vezes o camarada quer que leve uma água canalizada no pé da serra quando não pode. Ele tem que dar um jeito de canalizar a sua água. Mas no bairro Leão Novaes havia muita reclamação. E para que houvesse uma diminuição, digamos assim, até de uma questão de saúde, como eu falara antes, quando eu estive aqui em outra oportunidade, para colaborar com a questão de saúde pública, na questão seguinte, porque nós tomávamos água roubada, porque nós éramos gato, lá no Leão Novaes. E eu estive em outra oportunidade, mas não foi possível, esse trabalho ser feito lá no Leão Novaes. E creio que em outras regiões. Falei com o vereador Emer, que ele disse: Moisés, eu vou fazer o possível. Eu não vou fazer, mas o que eu puder fazer, eu vou fazer. E determinou, naquele dia, que o seu assessor, o Carlos, fosse comigo, lá no bairro, olhar e ver a nossa necessidade.
E eu fui com o Carlos. E nós contamos aquelas casas. Realmente, bastante casa. E tudo com água roubada. Porque nós éramos, repito, gato de novo, porque nós não tínhamos condição. Nós não íamos ficar com sede. Poço contaminado. Não sei se estou certo, corrija-me alguém, porque a Organização Mundial de Saúde diz que para se ter um poço, para se consumir água, é preciso que tenha 50 metros, no mínimo, de uma fossa a um poço. E na nossa cidade, só se for num lugar bem distante, para nós termos essa distância. E mesmo assim, quando a mangueira estourava, ou alguém ia lá fazer um outro gato, entrava sujeira na mangueira. Entrava dejetos que contaminavam aquela água e nós usávamos, né? Porque era o nosso recurso. Mas, conversando com o vereador M, ainda em outra oportunidade, ele disse, mas eu vou lá sim. E eu mostrei para o vereador M, junto ao pessoal que lá estava, pessoas que viram-nos ali a transitar, ainda duvidaram da veracidade do caso. Mas a nossa convicção e a promessa que eu tinha era que, se fosse possível, a água sairia. Não se faz coisas no passe de mágica. É preciso projeto, é preciso análise, para que as coisas aconteçam. Mas, graças a Deus, com a ajuda dos demais vereadores, creio que todos vocês colaboraram, né? E agradeço já a todos que colaboraram para que nós saíssemos da clandestinidade. Porque nós vivíamos na questão da água, na clandestinidade, né? E hoje, graças a Deus, nós temos água tratada para o bem comum da nossa saúde, digamos assim, diminuindo o gasto no setor público de saúde. Porque não é nada não, mas uma diarreia pode levar à morte, né? Uma diarreia pode levar a casos piores, por exemplo, a uma água infectada, corrijam-me se eu estiver enganado, pode até levar a uma necrose dos rins, de outros órgãos que funcionam em nosso organismo. Porque ali vai bactéria, vai outras coisas, e pode acontecer isso. Eu sei que não é de bom tom, de costume, né, digamos, de etiqueta, alguém vir agradecer alguma coisa. Não. Se nós somos, digamos, em política, fazemos oposição a partidos políticos, mas na questão social, nós temos que estar unidos. Eu creio que a oposição sem responsabilidade, aí sim, essa é prejudicial. Mas nós temos que ter a competência de dizer, olha, você errou, mas também temos que ter a capacidade e a dignidade de dizer, você acertou. E hoje, eu quero reiterar aqui meu agradecimento ao vereador Emer e a todos vocês, que eu tenho certeza que contribuíram para que aquilo acontecesse no nosso bairro. E creio que a nossa cidade ainda merece muito mais. Temos outras coisas lá, mas isso é em oportunidade, no seu devido tempo, né? E quero deixar também ali, pelo povo ali do Leão Novaes, que muitas vezes só fala na esquina, fala no ônibus, fala ali, fala aqui, mas não tem, não sei, né, às vezes até a destreza, a oportunidade de vir agradecer, de pedir uma oportunidade para agradecer publicamente. E eu quero que fique registrado nos anais desta casa, que eu, Adeildo Moisés da Silva, vim deixar aqui o meu agradecimento ao vereador Emer, aos demais vereadores e à prefeita doutora Milena Bargieri. Por quê? Porque nos trouxe um bem, nos trouxe uma coisa vital para a nossa saúde. E creio
que assim nos trouxe, nos deixou em um dos patamares de inclusão social, por um benefício social que está lá decretado na Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007, assinada pelo nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também em acordo com os estatutos da cidade, com as conferências públicas, que diz que, em concordância com a Constituição Federal, que diz que é dever de todo estado e todo município dar a atenção devida a todos os seus cidadãos, a lei no artigo 5º, agora me falha a memória do inciso ali, mas diz que o estado e o município têm por obrigação erradicar a pobreza, a marginalidade, o analfabetismo, e incluí-los socialmente, para que possam viver com dignidade e assim exercer de fato a sua verdadeira cidadania diante aos órgãos públicos e privados da nossa cidade, do nosso estado e do nosso município. Senhores vereadores, agradeço a todos vocês com a anuência, com o projeto, com a fala do vereador Emer, que deu-me ouvido, que foi lá, que busquemos juntos a solução, dizendo sempre, todos vocês cooperaram, mas eu venho agradecer principalmente ao vereador Emer, e conto com os senhores numa próxima oportunidade. Moisés vai ser sempre o Moisés. Moisés cobra, Moisés agradece, e a todos eu agradeço e uma boa noite. Obrigado, senhor Moisés. Decorrido o tempo do senhor Adeildo Moisés da Silva, abra a palavra no pequeno expediente. 5 minutos sem a par, de acordo com o artigo 154 do regimento interno dessa Casa. Está escrito no pequeno expediente os senhores vereadores Adenilson Alves Pereira, Dr. César Cabacho Prigenzi, vereadora Maria Onira Bettioli Contel, André Luiz de Paula, José Pedro Gomes de Oliveira. Com a palavra, 10 minutos sem a parte, o vereador Adenilson Alves Pereira. Para tanto, convido o vereador Edson de França, para o vice-presidente desta Casa, para ocupar essa presidência. Senhor presidente, primeiro e segundo secretários, vereadores, vereadora, população presente, meu boa tarde a todos. Quero inicialmente começar aqui a minha fala cumprimentando o Dr. Sérgio Guerreiro, toda a diretoria da OAB, que tomou posse no último dia 11 de março. Quero também fazer um cumprimento especial ao jovem Eliacom Zanelato, poeta, né? Tão jovem e tão inspirado. O Eliacom acho que já não se encontra mais na casa, mas eu tive o prazer de conhecer o pai dele quando tinha a idade dele. Então, é bastante emocionante poder estar vendo aqui. Parabéns ao vereador Anielo pela homenagem, né, vereador? Difícil a gente ver essas qualidades num moço tão jovem, poeta, apaixonado pela natureza, músico, é tudo. Também com o pai daquele lá, né? Então, parabéns, Eliacom, parabéns ao meu amigo Zanelato pelo filho maravilhoso. E quero, principalmente, cumprimentar aqui as funcionárias, os funcionários da Unidade Básica de Saúde, na pessoa da nossa querida Cida Marques, como é mais conhecida, né, Cidinha? Parabéns, ser vereador, juntamente com os demais vereadores que assinaram aqui a moção. Todos nós entendemos as dificuldades que todas vocês, né, todos vocês que são da área da saúde, temos aqui duas referências na área da saúde, Dr. César Cabacho, que tem aí, dispensa comentários, e o nosso queridíssimo vereador Anielo, que também é conhecido como vereador da saúde pelos relevantes trabalhos prestados. Então, eu queria deixar aqui registrado nessa casa, Cida,
que você, a sua amiga Solange, leve o nosso reconhecimento dessa casa. A gente entende as dificuldades que não só a unidade básica de saúde do Caraguava, as dificuldades que passam, como passa no Vila Erminda, passa aqui no Pronto Socorro Central, Guaraú, enfim, em todo o município. Mas nós sabemos que quem desenvolve essa atividade na área da saúde tem algo especial, né? Vai além do dinheiro, vai além da vaidade, realmente tem que ter um desprendimento. E a gente tem prazer de ter pessoas como você, como a Solange, como o Dr. Izar, enfim, tantos profissionais maravilhosos na área da saúde. Então eu queria deixar registrado.